Fala, meus sargentos, beleza? Hoje vamos comentar algumas questões de análise de sistemas que caíram nas provas anteriores da prova de AGS Sim, beleza? Vou comentar, falar cada questão, o porquê é a alternativa tal. E aí vocês tendo dúvida, me procura aqui no curso, me procura na escola, manda a mensagem aí via e-mail, no nosso grupo do Zap. Mas essas questões, lembrando que eu vou estar botando o gabarito aqui, vocês já têm no exercício que foi enviado para vocês. Eu só não coloquei o gabarito lá porque eu resolvi fazer o gabarito em vídeo. Então, vamos lá. Isso aqui é uma questão que caiu na prova de AGS, tá? Galera, meus sargentos, preste atenção, olha que questão fácil. A própria alternativa não te deixa com possibilidade de marcar outra coisa. Olha o que ele fala na questão. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da assertiva a seguir. O acesso a um centro de processamento de dados, CPD, só deve ser permitido a pessoa o quê? Esse acesso. Você está lá na aeronáutica, beleza? Você controla o centro de processamento de dados do quartel que você está lá. E você deixa quem entrar nesse centro de processamento de dados? Você é o sargento responsável por aquilo ali. Você vai deixar o cara que é autorizado e treinado entrar? Você vai deixar um cara que é autorizado, mas ele é totalmente destreinado entrar? Você vai deixar um cara que é totalmente desautorizado? E vai deixar entrar um cara que é desautorizado e destreinado ainda. Fala pra mim, meu sargento. Você é um cara responsável. Você é o cara responsável pelaquela situação, por aquele setor. Logicamente que você vai deixar entrar um cara autorizado e treinado. Questão fácil de análise para a AGS. Você, meu sargento, futuro sargento da escola do colégio João Paulo I, não vai errar essa questão, hein? Pelo amor de Deus, senão lá no dia da prova eu te pego. Vamos lá. Olha só, presta bem atenção. Isso aqui já é uma questão um pouco mais técnica, tá ok? Não é tão fácil como a outra, mas é fácil. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da assertiva abaixo. Em um diagrama de fluxo de dados, então ele está falando aqui do DFD. Se ele está falando do DFD, já sabemos que ele está falando de uma análise estruturada, beleza? Servem para indicar a movimentação de estruturas de dados. Movimentação. Vamos lembrar então o seguinte, quais são as ferramentas que vocês aprenderam para a construção do DFD? Entidade externa, processo, fluxo de dados e depósito de dados. Processo são onde são processadas as informações. Depósito de dados é onde são armazenadas as informações, nada mais é do que o seu banco de dados. Entidade externa é tudo aquilo que está fora do sistema, mas que vai influenciar direto ou indiretamente no sistema, beleza? E fluxo de dados é o cara responsável que faz a movimentação dos dados, que eu até te falei assim na aula, lembra disso? Galera, isso aqui não é uma seta, isso é fluxo de dados. Esses fluxos de dados precisam ter o nome no infinitivo. Lembra disso? Então, resposta certa. Ele falou aqui, indica a movimentação de estrutura de dados. Processo vai processar, diagrama e blocos não é, nome de variáveis muito menos, que ele está falando de algoritmo, fluxo de dados. Beleza, galera? Letra B. Tranquilo? Dúvida? Vamos para a próxima. Assinale a alternativa que não seleciona na tua prova. Sublinha lá, galera, não, para não confundir isso. Assinale a alternativa que não contém um dos estágios do ciclo de vida. Vamos lembrar quais são os estágios do ciclo de vida? Concepção, processo de desenvolvimento e vida útil. Então, olha só, ele não quer o cara. Concepção, falamos, faz parte do processo do ciclo de vida? Faz. Vida útil, faz parte? Faz. Processo de desenvolvimento, faz parte? Faz. Verificação da equipe de desenvolvimento, faz parte. Os estágios são 3, vou repetir. Concepção, processo de desenvolvimento e vida útil. E aí, qual é que não faz parte? Verificação da equipe de desenvolvimento. Beleza? Nesse caso aqui, letra D de Deus.
Já vamos pegar como a gente aprendeu as palavrinhas-chave. DFD, análise estruturada. Quando da construção do diagrama de fluxo de dados, o DFD, iremos detectar a existência de lugares em que deverá haver armazenamento de dados, ressaltando que se trata apenas de componente lógico do sistema, sem comprometimento com seu aspecto físico. A qual componente do diagrama de fluxo de dados o texto acima se refere? Olha só, na questão anterior, eu te falei quais são as ferramentas do DFD. Entidade externa, processo, fluxo de dados e depósito de dados. Falei para você, e você já sabe, isso já tem que estar no teu sangue, o que cada um faz. Poxa, se ele fala aqui, ó, haver armazenamento de dados, os dados são guardados aonde? Fala para mim, vai. Isso, meu filho, meu sargento, no banco de dados. Se é no banco de dados, isso é aonde? Quais são as ferramentas do DFD, ou quais não, desculpa, qual é a ferramenta do DFD que guarda os dados? Depósito de dados. Letra C. Beleza? Dúvida? Zero trauma, galera? Já é. Vamos lá. O desenvolvimento de um sistema é dividido em fases distintas. Marque a alternativa que apresenta a fase que são confeccionados os algoritmos referentes aos diversos programas que são elaborados. Gente, olha só. Presta atenção. Se liga aqui. Olha aqui, sargento. Algoritmo e programas. Eles são feitos em que fase? Na fase de análise? Não, porque a gente já viu que a fase de análise faz entrevistas. Beleza? Execução? Não, porque já está tudo pronto e eu vou executar. Ele ainda vai estar construindo, está confeccionando, então não pode ser execução. Definição de problema? Não, porque a gente viu que definição de problema também está lá no processo de análise. Então, na realidade, os algoritmos são construídos em que fase? Na programação, filhão. Quando você for programar, tu não vai programar a base de algoritmo? C. Beleza? C de Cristo. Próximo. Complete a lacuna com a alternativa correta. Então vamos lá, ele quer a correta. É uma ferramenta usada e desenvolvida pelos profissionais de análise, bem como por alguns profissionais de organização, sistemas e métodos. Representado por alguns desenhos... Opa! Olha a resposta já aqui. Alguns desenhos geométricos básicos, as quais indicarão os símbolos de entrada de dados. Meu filho, fala pro papai aqui, sargento, quais são as ferramentas que, através de símbolo, vai determinar a entrada de dados. Que a gente faz lá, ó, assim, aí tem assim, tem assim. Fala pra mim, só pode ser um fluxograma. Letra D de Deus, D de dado, do pontinho, pontinho. O analista pode representar graficamente a descrição lógica. Nessa descrição são apresentados todos os procedimentos e operações do sistema proposto, sem, contudo, entrar em detalhe. Gente, construção lógica. Vamos lá. Nós aprendemos que dentro da análise estruturadas, nós temos duas ferramentas para a construção do sistema, que me faz sair do lógico para o físico. Um é a base de escrita, que quem é o dicionário de dados. E o outro é a base gráfica, que é a que a gente desenha lá, né? Que nós temos esses caras assim, né? Que nós podemos fazer assim. Isso é a forma gráfica. Fala pro papai. O que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Fala. Se ele está me pedindo graficamente. DFD. Se é o DFD, então a resposta é diagrama de fluxo de dados. Se aqui ele fala escrita, aí seria dicionário de dados. Como ele falou de forma gráfica, DFD. Beleza? A metodologia de construção de sistemas, que consiste na construção de um sistema começando do geral, lá de cima para o particular,
Que metodologia é essa dentro da análise? O nome já diz. Começo do alto, top, para o particular, para nível macro. Down, C. Beleza? Então, nível top, começo de forma genérica e venho resolvendo os problemas até chegar na forma particular. Top down. Tranquilo? Com isso, encerramos a nossa primeira resolução de exercício de análise de sistemas. Vamos fazer outra, vou fazer de PO com você, outros professores vão fazer de hardware, redes e assim por diante. Beleza, galera? Então, dúvida, entre em contato com a gente. Valeu, sargento!